Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast ME Sessions, um podcast focado em comércio exterior, tributação, aduana e tudo aquilo que fascina no mundo da importação e da exportação. Eu sou a Maria Eugênia Catapreta e sou advogada com alguns anos de experiência já no comércio exterior, e o tema que a gente vai tratar hoje é um tema que me é muito caro. No episódio anterior, nós já começamos falando sobre a classificação aduaneira, a famosa NCM das mercadorias, e hoje eu queria falar um pouquinho mais sobre isso, mas entrar numa questão bem peculiar, que é a questão da discordância da sua classificação por parte do fisco. A Receita Federal, na hora que ela vai analisar a tua operação, seja de importação, seja de exportação, dentre vários elementos que aparecem lá nas declarações registradas no Siscomex, o que eu considero o elemento chave para determinar vários outros fatores, outros indicadores operacionais é a classificação da sua mercadoria. E quando a Receita discorda da sua NCM, quando ela diz, olha, a classificação que você adotou não é a classificação adequada, ou a classificação não bate com a sua descrição, ou existe uma solução de consulta, que é uma forma de parecer formal emitido pela própria Receita Federal para uma determinada empresa que solicita, mas existe uma solução de consulta, enfim, que aborda o seu produto ou algo similar a ele, e você deve observar essa solução. É bem comum que a gente veja que as empresas se surpreendem e, quando isso acontece durante uma operação ativa, ou seja, quando você registra uma DI ou do INPE, ou quando você registra uma DUI, bate um desespero. Por quê? Você tem compromissos comerciais vinculados àquela operação, você tem os custos logísticos, né? Se a sua carga está armazenada num terminal, tem o custo da armazenagem. Se ela é uma carga que já está unitizada, né, já está dentro de um container, você pode ter aí a sobreestadia, as taxas diárias de uso desse container, e isso começa a tomar uma proporção muito grande se a empresa não tiver um preparo e uma agilidade para lidar com essas questões. A introdução do catálogo de produto aí dentro do novo processo de importação, com essa plataforma única, com a utilização da janela única de comércio exterior, trouxe aí também um holofote sobre essa questão da classificação aduaneira. Ela colocou a classificação aduaneira em um patamar de maior destaque. E as empresas, em um grande número, inclusive, ainda não valorizam essa perspectiva. E vejam, não é uma perspectiva nova, é uma perspectiva renovada. É colocar luz de novo num tema que é importante e sempre foi, e que muitas vezes é colocado para terceiros resolverem na empresa. Então, hoje, o que eu quero tratar com vocês, e aqui vou tentar seguir um roteirinho para ter um pouco de lógica, é o impacto das autuações fiscais em matéria de classificação de mercadorias, classificação aduaneira. É como você se prepara para isso de uma maneira muito focada na experiência, na prática e em formas que deram certo aqui no escritório, na Comexim, e que eu compartilho com alguns colegas também. Então, a primeira coisa que eu acho super importante de a gente utilizar como parâmetro é o que é uma autuação de reclassificação. Uma autuação de reclassificação, ela pode vir por meio de uma exigência numa tela de sistema. Aí você está lá, depois de registrar a sua operação, ela parametrizou num canal diferente de verde, amarelo, vermelho, laranja, cinza, e aí você recebe ali uma mensagem da fiscalização, ou agendando uma verificação, ou já te colocando realmente uma exigência, dizendo, olha, a sua mercadoria, com base nas informações aqui do sistema e no que você declarou, ela deve ser reclassificada, você deve recolher a multa de 1% de no mínimo R$ 500 e proceder com o reenquadramento técnico dela.
E aí, já funciona como uma pré-conclusão do que a Receita tem em sua operação, tá. Você pode receber, se não for por esse e-mail, ou se esse e-mail da exigência evoluir e você não concordar com a Receita Federal, porque você não é obrigado a concordar e via de regra, eu digo sempre para os clientes, concordar com uma contraposição ou com um argumento contrário àquele que você está trazendo, é um ato que deve ser feito com muita consciência, muita análise, e não deve ser feito simplesmente por um medo de repressão, por um medo de perseguição, porque esse medo não se confirma na prática, tá? Então, se você não concorda com a exigência, ela vai evoluir, às vezes por uma perícia, às vezes já direto para um auto de infração. O auto de infração é a autuação tradicional que a gente tem. É no auto de infração que você vai receber ali a caracterização da discordância, a fundamentação da fiscalização do porquê que ela não acha que a sua classificação aduaneira está correta e acha que a dela é melhor. Então, a partir disso, a gente vai ter instaurado ali um litígio, uma discussão. Essa autuação, ela pode ser, como eu falei, no momento da operação, mas ela pode ser também posteriormente. Ou seja, você fez todas as suas operações, todas deram canal verde, você teve lá um amarelo, um vermelho, enfim, mas as suas operações fluíram. E em nenhum momento pode ser que tenham te questionado a classificação dos itens. No entanto, você recebe ali uma notificação da Receita Federal, de malha aduaneira. Depois eu entro um pouquinho mais no que é essa questão da malha aduaneira, dizendo que ela identificou alguma irregularidade e pedindo para você, dentro de um determinado prazo, se corrigir em relação à classificação e à descrição da sua mercadoria. Pois bem, pode ser nesse momento ou você pode já de cara receber um auto de infração dentro de um processo de revisão aduaneira, por exemplo, tá. A malha aduaneira e a revisão aduaneira são 2 situações que andam juntas, mas são diferentes. A malha aduaneira é como se fosse a malha fiscal do imposto de renda. O cliente recebe uma notificação informando lá com uma lista específica de declarações que há alguma, inconsistência. Uma das inconsistências pode ser a classificação da mercadoria. E aí a Receita, dá um prazo para que esse importador ou exportador faça as correções no sistema, recolha as multas, enfim, se houver alguma diferença tributária. Já a revisão aduaneira é um procedimento mais complexo. Ela vai, já inaugurar uma fase investigativa. Então a aduana vai te pedir para apresentar para uma determinada lista de declarações, sejam de importação ou de exportação, documentos comprobatórios, ela vai querer que você explique o porquê que você aplicou aquela determinada classificação, por que a sua mercadoria está descrita daquela forma, e ela vai, fazer uma análise para daí ela chegar na conclusão se há ou não realmente fundamento naquela suspeita dela de que a tua classificação, por exemplo, está incorreta. Tanto a malha aduaneira como a revisão aduaneira, caso a Receita entenda que você está em desconformidade com a legislação, vão resultar numa penalidade por meio de um auto de infração. Essa penalidade, em termos de multa, ela é uma multa pesada, tá, porque ela equivale a um percentual da tua operação, mas a multa em si não é o problema, a multa em si não é o principal. As maiores questões surgem quando a gente verifica que a NCM que o cliente adotou na operação dele tem um tratamento tributário, mais favorecido do que a NCM, por exemplo, que a aduana entende como adequada. Significa que você vai ter que recolher na importação mais tributos com a multa dos tributos, tá. Uma alteração de NCM pode significar que você não sabia que você tinha que ter um cadastro num órgão anuente específico. Então como que você lida com isso? Se a sua mercadoria está dentro de uma operação
naquele momento, ou seja, você está sendo fiscalizado dentro de uma operação registrada e que ainda não foi desembaraçada, não foi concluída a parte aduaneira, isso pode significar uma suspensão do teu trâmite, do andamento, e você ter que correr atrás, por exemplo, de um cadastro na Anvisa, de um cadastro na Senem, de um cadastro no Exército, e são cadastros que podem demorar, e aí sinto informar, né, Cavaleiro do Apocalipse sempre vem com esse tipo de informação, pode demorar 1 ano, pouco menos, muito mais, depende. Pode ser que você tenha que cadastrar o produto, e aí vai passar por testes laboratoriais, vai passar por vários estudos, e isso toma tempo. Não acontece em 48 horas. E aí há o prejuízo reflexo, que não é menos importante, que é o prejuízo da sua imagem, né. Então, ter isso em mente é importante. Conhecer esse contexto é muito importante. E aí, eu sempre, gosto de explicar que, às vezes, o problema não está necessariamente na NCM que você escolheu, que você adotou. E lembrem-se, como eu falei no episódio anterior, vou reforçar nesse aqui, só há uma NCM para cada mercadoria, não existem duas. Então, esses questionamentos, eles são válidos porque, às vezes, como você descreveu a sua mercadoria lá, no campo de descrição detalhado da mercadoria na declaração que você registrou, seja de importação ou de exportação, para a inteligência artificial, para os filtros de controle dentro da aduana, aquilo não foi suficiente ou não foi condizente com o que está previsto para um padrão dentro daquele código tarifário, código aduaneiro que foi colocado lá para aquela mercadoria. Então, a língua portuguesa é um item super importante aqui. E aí vem assim: mas eu descrevi a minha mercadoria, ou estou colocando a minha mercadoria, de acordo com o que o meu fornecedor disse, ou de acordo com o que eu vendo no mercado interno. E veja, tanto a descrição como a NCM, se você é importador, se você é exportador, não importa. Ela é responsabilidade sua. Os importadores geralmente usam isso como justificativa. Ah, eu copiei a NCM que o meu exportador me disse. Ou o meu contador me falou que é essa NCM. Ou o despachante, ou o advogado, ou o agente logístico, ou eu perguntei para o meu cliente qual era a NCM que ele queria que eu colocasse. Todas essas situações estão equivocadas. A NCM, ela não é responsabilidade de nenhuma dessas pessoas. Ela é a responsabilidade do CNPJ que registra no Siscomex. Então, se você registra uma declaração de exportação, a NCM é sua responsabilidade. Se você registra uma declaração de importação, a NCM é sua responsabilidade. Não terceiriza. Porque quando vier uma autuação, é você que vai responder. E não adianta dizer porque o meu contador, porque o meu advogado, porque o meu despachante, porque Jesus Cristo veio à Terra e falou que é. Você vai ter que dizer o porquê, você vai ter que explicar o racional, com base nas técnicas, e a gente tem nota explicativa do sistema harmonizado, regras gerais de interpretação, a própria TEC, que é a tarifa externa comum do Mercosul. A gente vai ter todo um universo de informações que vai alimentar isso. E também não é o seu concorrente que é o responsável pela sua NCM, não, é porque o fulano e o beltrano das empresas A e B utilizam essa NCM, então eu também vou utilizar se eu não consigo competir. Bom, se ele pular da ponte, você pula também? Se ele sonegar tributo, você sonega também? Porque você tem que cuidar com o parâmetro que você utiliza. E aí, eu não estou dizendo que você não tem que olhar para o seu concorrente. Eu estou dizendo que isso não serve como justificativa numa autuação fiscal. E olhar para o concorrente é super importante. É onde você vai ter o pulo do gato da competitividade. Por quê? Às vezes o teu concorrente já foi autuado. Obviamente você não vai ficar sabendo se a autuação se limitou na esfera administrativa, ou seja, não virou um processo judicial, e se virou um processo judicial, se tiver sigilo, você também não vai saber. Mas é importante você acompanhar o teu mercado, porque às vezes lá nas observações da nota fiscal do seu concorrente vai dizer conforme ação judicial número tal. Você vai lá olhar a ação judicial. Então, ficar em cima desses detalhezinhos é super importante para você poder competir num ambiente de
igualdade, para você não ser tratado de forma desleal e para que você também não seja desleal. Porque se você for desleal, pode ser que você esteja sendo ilícito, e aí é complicado. Então, olhar para o seu concorrente na hora de fazer o seu estudo de classificação é super importante. Olhar eventuais decisões judiciais, olhar, a técnica de classificação, ou seja, como que você evoluiu para sair da descrição do seu produto para chegar na NCM aplicada. Isso tudo é matéria que você vai utilizar para se defender se você eventualmente for autuado. Então, a primeira coisa que eu gosto sempre de falar e vou colocar aqui para vocês é: não entra em pânico. Não entra em pânico, porque o fato de você receber, seja uma notificação de malha aduaneira, seja uma autuação numa revisão aduaneira, uma exigência em tela de sistema, não importa como que isso chega até você. Se você entrar em pânico, não vai te trazer nenhum resultado. Você vai ter que sempre ter calma, porque você pode não estar correto, mas você pode se defender, você pode justificar, você pode não, você deve trazer uma abordagem técnica e uma abordagem organizada com relação a, a, a essa manifestação que você vai apresentar para justificar o porquê que você está utilizando a NCM1 e não a NCM2 ou a NCM3. Então, se você receber uma autuação fiscal com ou uma exigência em tela de sistema, primeiro, não entra em pânico. Segundo, olha para dentro. Você conhece o seu produto? E não é aquele discurso pronto do departamento comercial, não é aquele discurso pronto que você está acostumado a fazer há 300 anos. Você sabe exatamente o que você importa ou o que você exporta? Tecnicamente definir a função principal, a função secundária, aplicação principal, aplicação secundária, função e aplicação são coisas diferentes. Você realmente estudou o seu produto? Então, puxa a operação para dentro. Vamos lá, vamos revisar toda a documentação daquela operação, daquelas operações que estão sendo alvo da fiscalização naquele específico momento. Você vai verificar especificações técnicas, você vai ver os documentos comerciais e, se tiver laudo já elaborado, ótimo. Se não tiver, em algumas situações a gente recorre sim, para poder entender como que isso aconteceu, como que você chegou naquela NCM, a gente recorre a laudos periciais, laudos técnicos. Eles podem ser produzidos dentro do processo administrativo por solicitação da Receita Federal, eles podem ser produzidos por conta própria, em que você vai até um órgão técnico, um instituto, uma universidade, enfim, tem N opções aí no mercado, e você elabora o laudo técnico. Elabora com capacidade técnica, com expertise, não tentando conduzir a conclusão para dentro do quadradinho que você espera que seja o resultado. E se você, né, já tiver exemplos de judicialização, ou situações de concorrentes que já têm laudo que foi acatado, você pode partir dali. Entendam, esse é o único caminho. E esse é o único caminho por quê? Porque as empresas erram, os métodos utilizados podem estar equivocados. E mais ainda, quando a Receita te autua, ela erra. E erra bastante. Pode ser que no seu caso ela não esteja errada? Pode, mas pode ser que no seu caso ela esteja. E se você entrar em pânico, já sair concordando, já sair recolhendo multa, já sair retificando, você pode ter um impacto totalmente evitável na sua operação. Veja, se você recebe uma autuação da Receita Federal, ou uma solicitação de reclassificação, e você não concorda, você vai combater, você vai se defender. Qual que é o impacto disso? A Receita pode concordar com a sua retórica, com o seu discurso, com a sua fundamentação, ou ela pode discordar. Se ela discordar, você vai avançar nesses debates e em algum determinado momento, se você ganha essa discussão, seja na esfera administrativa ou judicial, você mantém a tua classificação da mesma forma como ela se encontra. Agora, se você no pânico já concorda com a Receita Federal e retifica aquela determinada DI ou aquele determinado pacotinho de declarações que a Receita selecionou, como que fica o impacto disso nas tuas outras operações?
Opa, nas tuas outras operações passadas, tive um pequeno probleminha aqui de empolgação. Em que você já registrou com a tua NCM antiga e agora você retificou e disse: "Não, a Receita tem razão". Você vai ter que retificar todo aquele passado. E qual que é o impacto tributário nisso para você? Qual que é o impacto administrativo? Você vai ter que ter cadastro nos órgãos, para aqueles produtos que às vezes você nem importa mais daquele determinado modelo, só porque a classificação tá ali. E como que fica o impacto para o futuro? Você vai ter que adequar as tuas operações para o futuro? E aí, como que vai ficar? Isso é importante vocês terem em mente, porque a pressa, o desespero, a falta de estratégia podem gerar prejuízos muito maiores. E aí me pergunto, tá, e qual a possibilidade de a gente reverter isso administrativamente? Varia de caso para caso, de contexto para contexto, da necessidade de produção de elementos de prova, por exemplo, laudo, estudos comparativos. Pode ser que consiga. Na minha experiência, a, a utilização de meios judiciais é mais. Traz um resultado de maior longo prazo, tá? De duração maior. Mas ela demora um pouco mais para vir. A administrativa, a depender da forma como foi feito o teu procedimento administrativo, da subjetividade, é muito difícil a gente reverter, mas existe essa possibilidade. Eu sempre gosto de analisar, e eu sempre falo para os clientes que, se for possível administrativamente, eu vou, mas se não for, eu não vou. Mesmo que eu tenha um prazo para recorrer, mesmo que eu tenha um prazo para apresentar uma manifestação, eu prefiro não ir, tá? E aí, diante desse cenário, hã, eu gosto sempre de deixar aqui algumas dicas do que eu acho que seriam soluções, ou pelo menos medidas de prevenção para minimizar o impacto que essas autuações têm, mas acima de tudo, como a gente não pode impedir que uma fiscalização para fins de verificação não só da classificação aduaneira, mas de vários elementos da sua operação ocorra, a gente tem que se preparar. Então, eu não gosto de falar de evitar autuações, eu gosto de falar de estar preparado para uma fiscalização. Então, eu sempre comento com os clientes que o se atualizar constantemente, o capacitar a sua equipe é um elemento base, tá? Então, e a equipe, quando eu me refiro aqui, não é só a equipe de comércio exterior, é a equipe de vários departamentos, né? Do comercial, é do financeiro, é do fiscal, inclusive da parte técnica, de engenharia, enfim, para entender a relevância desse universo da classificação. Fazer um controle constante das suas classificações por meio de auditorias internas também é crucial. Trabalhar com despachantes, com consultores, advogados, contabilistas, enfim, que tenham um conhecimento técnico, que conheçam de comércio exterior, que saibam ali os caminhos, é muito importante. Manter a documentação técnica completa, eu sempre falo para os clientes, façam pacotinhos para cada operação. Eu tenho um determinado item ali que já gerou uma dúvida classificatória, já vamos deixar ali um relatório de como é o racional classificatório de vocês, por que vocês estão nessa posição, não estão na outra, quais são os diferenciais que levaram a tua mercadoria para aquele item ou não. Se você receber uma exigência, você já tem na hora, imediatamente. Você não perde tempo, você vai perder free time, você não vai ter custo de armazenagem maior, você vai conseguir fazer a operação rodar. E existem, eu gosto de falar disso, mas eu não aconselho, tá? Existe a opção de você fazer uma consulta formal à Receita Federal por meio de um procedimento chamado procedimento de solução de consulta, em que você pede para que a Receita Federal, com base em documentos que você fornece, te diga se a classificação que você está adotando ou que você pretende adotar é a classificação adequada. Se você pede para a Receita Federal, quando ela te der a resposta, você é obrigado a aplicar a resposta. E esse aí é um dos problemas. Quando a Receita acerta, não tem problema nenhum. Agora, quando a Receita erra e você ficar obrigado a utilizar uma solução de consulta em que o resultado está errado, em que a NCM que a Receita te indicou
não é a correta, às vezes nem é a que você pediu para a Receita Federal, ou não está nem entre as opções da tua dúvida, e pode te colocar numa situação concorrencial muito difícil, você não vai conseguir competir. Então, veja, nesses casos, vira um problema. Então, antes de você partir para uma solução de consulta com a Receita Federal, sabendo que existe essa opção, faz os outros passos, faz a tarefa de casa e se prepara. E lembra, sempre, para encerrar aqui, para a gente não avançar tanto mais e não ficar aqui criando um cenário de apocalipse para vocês, que eu sei que causam um desespero nas empresas. Lembrem, as autuações fiscais, por discordância de classificação aduaneira, elas são uma realidade. Elas podem ser evitadas, elas não podem ser impedidas, mas elas podem ser evitadas por meio de um planejamento, por meio de uma comunicação eficaz, de um estudo, de um preparo. É prevenção. Sai mais barato, literalmente, do que você fazer isso depois. Isso não é questão só de conhecer a legislação, não é questão só de você ter sistema, é questão também de ter equipe capacitada, é investir no seu profissional. É ter prestadores de serviço que conseguem te atender na tua demanda. É, como eu costumo dizer muito claramente, não é contratar pelo preço do teu despachante. Não é olhar só com imediatismo a tua operação. Pensa nela como algo contínuo, como um filme, não como uma foto. Você tem que estar organizado. Então, o que às vezes te parece aqui ser um investimento mais alto, pode ser uma economia lá na frente. Tenha muito cuidado. Se você não fez até hoje uma revisão disso, se você não se preparou adequadamente para o catálogo de produtos, por exemplo, da importação, cuidado. Mas saiba, não precisa ter pânico, precisa ter atenção e organização. Então, aproveita esse episódio, desliga aqui comigo, pega a tua equipe, senta, conversa e verifica. Conversa sobre esse tema, coloca ele na pauta da tua empresa, revisa teu histórico. E se precisar, se tiver dúvida, se quiser trocar alguma experiência, se quiser entender, envia uma mensagem aqui no podcast, envia uma mensagem nas redes sociais que estão passando aí embaixo para vocês, manda um e-mail, a gente está à disposição, tá? O importante, na minha opinião, é que a gente consiga construir cada vez mais um comércio exterior robusto, conforme, eficiente, para que vocês possam competir se destacando pelo que vocês têm de melhor e não competir com base no erro do outro. Isso não é legal. Isso não é uma concorrência boa, não é uma concorrência duradoura. Isso é algo que pode te sabotar ali na frente. E trazendo esse cenário um pouco apocalíptico, queria agradecer a audiência de vocês por estarem aqui comigo nesse episódio. E deixar também aberto para vocês, para seguirem a gente nas redes sociais. Para quem não segue o podcast ainda, aproveita e se inscreve aqui no podcast. Para quem não me segue nas redes sociais, está embaixo no Instagram, @mecatapreta. Me segue lá no LinkedIn, segue a Comexing, segue o Cata Preta Salomão Advogados. A gente sempre tem muito material bacana disponível, com uma visão muito diferente sobre o comércio exterior, focada sempre não só na parte de conformidade, mas tentar colocar vocês em um patamar de competitividade, concorrência bacana e pensando na longevidade dos negócios. Mais uma vez, obrigada e a gente se vê na próxima semana.